nosso encontro de preparatórios. Nós vamos participar agora, nós vamos gravar agora a nossa aula preparatória, né, para as seletivas da OBA, abordando alguns conteúdos que estão discriminados lá, naquela lista, né, de conteúdos da Olimpíada Brasileira de Astronomia, ok? Então, hoje, nós vamos falar basicamente a respeito de tempo, alguma coisinha, né, sobre tempo, ok? E aí a gente vai discutir, né, os tempos, né, que a gente utiliza aí na astronomia e definir, né, algumas grandezas associadas à contagem do tempo, tá bem? Então, é isso aí. Então, vamos lá, deixa eu organizar minhas coisas aqui. E agora, vamos lá. Então, muito bem, né? Então, vamos falar de tempo. Antes de falar de tempo, eu quero fazer uma espécie, não é uma revisão, não, mas, né, voltar em alguns conceitos fundamentais aqui, ok? E esses conceitos, eles são muito importantes para a gente entender essa aula de hoje, né? Que ela é bastante carregada de conceitos, ok? Então, o primeiro deles, primeiro que eu quero dar uma repassada, né? Vamos ver se isso aqui abre. Bom, então, um deles que eu quero repassar é esse conceito aqui, ó, né? É o conceito das coordenadas celestes. Só uma revisão rápida, né? Não precisa de passar muito tempo, não. Nós já vimos aqui nas nossas conversas, né, que a gente, para observar um astro no céu, a gente utiliza dois sistemas de coordenadas. Um deles é o chamado sistema horizontal e o outro é o chamado sistema equatorial. Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou falar só do sistema horizontal. O que é o sistema horizontal? É aquele no qual a gente toma como referência o horizonte, né? A nossa linha de visão no horizonte. E aí, a partir dessa linha de visão, a gente tem, né, que um astro ele pode estar, dependendo da posição que ele esteja no céu, mais alto ou mais baixo, ou seja, mais próximo ou mais afastado do horizonte. Esse afastamento do horizonte, a gente mede ele com uma coordenada celeste que a gente chama de altura, né? E aqui nós temos que um astro, a gente tomando como referência, né, a direção norte. Aqui no sul a gente pode tomar o sul também, mas normalmente, por padrão, você pega a direção norte. Então, se eu for olhar um astro no céu, eu tomo como referência a direção norte e giro a minha cabeça, o meu olhar, para poder enxergar esse astro no céu. A medida, né, do afastamento angular que a gente tem em relação ao norte, nós chamamos aí, né, de azimute, ok? Então, nós temos aqui o azimute e aqui nós temos a altura. Então, se eu quiser encontrar um astro no céu, eu vou olhar na direção norte, ok? O tanto que eu me afastar da direção norte, eu tenho um azimute. O tanto que eu elevar a minha cabeça para poder enxergar o astro, eu tenho a minha altura, tá? Agora, uma coisa importante, é importantíssimo lembrar que aquele ponto, né, que está mais alto no céu, ou seja, aquele ponto de altura 90 graus, que é aquele que está em cima diretamente da nossa cabeça, aquele ponto ele é chamado de zênite, tá ok? Zênite, beleza? Então, muito bem. Então, deixa eu voltar aqui na medição do tempo. Quando a gente olha para o céu, né, a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que a gente vive num planeta que é uma esfera, ok? E aí o que acontece? A gente não vê o nosso planeta como uma esfera, a gente vê o nosso planeta a partir do nosso ponto de vista, ou seja, como se fosse uma superfície plana, onde nós temos como limite de visão o chamado, o nosso horizonte, ok? O nosso horizonte. Então, se a gente pegasse, né, essa visão nossa e transformasse o ponto onde nós nos encontramos em cima do nosso planeta
numa espécie de uma plataforma plana, a gente teria algo muito parecido com isso que está aparecendo aqui agora, né? Algo que lembra muito isso. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente poder enxergar melhor. Então, basicamente, a gente teria algo parecido com isso aí, ó. Ok? Então, vejam só. Nós temos aqui o nosso lugar, né, no nosso planeta Terra, e aqui, assim, eu destaco essa superfície na qual nós nos encontramos. É a nossa região de observação do céu. É a nossa superfície de observação, onde a gente destaca aqui, né, a presença do horizonte. Então, é como se eu me pegasse toda noite e esquecesse que eu estou numa esfera e, para todos os efeitos, eu estou em cima de uma superfície plana, acima da qual, né, eu encontro uma espécie de semi-esfera, onde eu consigo observar os astros, ok? E semisfera essa que a gente chama aí de, né, abóbada celeste, esfera celeste, né, ou firmamento ou céu, ok? Lembrando que esses conceitos são apenas criações, né, da mente humana. Na verdade, você não tem uma definição de uma esfera, você tem um infinito acima da cabeça, portanto, esse infinito a gente imagina como sendo uma esfera celeste, na qual os astros se encontram, né, onde a gente observa esses astros. Então, essa esfera celeste, ela tem projetada nela, né, algumas das coordenadas que nós temos aqui na Terra, para mapear, para poder identificar, né, a localização de um ponto na superfície da Terra. Os geógrafos, eles dividiram a esfera terrestre em áreas, em pequenas áreas. E essas áreas são demarcadas por linhas imaginárias, que nós chamamos aí de meridianos, né? E os chamados paralelos, ou seja, é aquele sistema de coordenadas geográfico que nós identificamos com os nomes de latitude e longitude. Quando eu quero encontrar algum lugar específico na superfície da Terra, eu preciso conhecer a latitude e a longitude daquele local. Claro que há também a altitude, mas tudo bem, vamos pensar só olhando na superfície da Terra, eu preciso de duas coordenadas, a latitude e a longitude. Esse sistema de coordenadas ele foi expandido e foi também agregado à esfera celeste. Então, na esfera celeste, a gente tem latitudes e longitudes, né? Ali, no caso, justamente o azimuth e a altura correspondem a essas duas coordenadas que estão associadas a cada astro que está na esfera celeste e que, portanto, me permite, né, encontrar a localização de cada astro, beleza? Agora, existem alguns pontos especiais, como eu já disse para vocês, o ponto mais alto que está em cima, exatamente, diretamente acima da nossa cabeça, que é o ponto mais alto do céu, a gente chama de zênite. O ponto oposto a ele, aquele que estaria abaixo dos nossos pés, nós chamamos de nadir, ok? Mas o nadir, vamos deixar ele para lá, vamos pensar só no zênite. Se a gente pensar as coordenadas geográficas norte-sul e traçar uma linha, né? Se a gente traçar uma linha que sai lá do ponto cardial norte, passa pelo topo da nossa cabeça, ou seja, passa pelo zênite, e vai lá no ponto cardial sul, essa linha que sai do norte, vai ao sul, passando pelo zênite, ela tem um nome muito especial, e essa linha é o que nós chamamos de meridiano local, tá ok? É aquela linha imaginária que vai de norte a sul, pontos cardeais, e que passa exatamente pelo zênite. Então, você tem aqui, né, uma representação dessa linha. Aqui está o ponto cardial sul, o ponto cardial norte, e aqui está a linha passando pelo zênite, que corresponde ao meridiano local. Tá ok? Esse meridiano local,
ele tem uma importância muito grande na astronomia, né? Ele é utilizado, inclusive, para a gente demarcar a duração do que nós chamamos de dia. Nós vamos ver exatamente isso aqui no nosso encontro de hoje, ok? Então, veja só, o que que a gente tem aí, né? O que que o nosso meridiano local nos mostra? O movimento aparente do Sol no céu, né? Ele acontece de tal forma que a gente vê o Sol nascer a leste e se pôr a oeste. Seria algo muito parecido com isso que a gente está vendo aqui, ó, tá? Então, aqui você tem uma pessoa, beleza? Uma pessoa aqui que, no caso, está no hemisfério norte, ok? E olha só, ela olhando para o céu, ela vai ver o Sol nascer a leste, fazer uma volta no céu, né? Descrever uma volta no céu, e à tarde o Sol, então, se põe a oeste, ok? Um detalhe interessante, muito importante, é o seguinte: nessa volta que o Sol faz no céu, ele atinge um ponto de altura máxima, ok? Ele sempre vai atingir um ponto onde ele tem a altura máxima. O que é essa altura máxima? O máximo afastamento do horizonte. Esse ponto de altura máxima ocorre justamente quando o Sol está no meridiano local. Então, o meridiano local, aquela linha que vai do ponto cardeal norte ao sul, passando sobre nossa cabeça pelo zênite, ela determina o instante em que o Sol atinge a altura máxima no céu. Essa altura máxima é justamente aquele horário que nós chamamos de meio-dia, tá ok? Então, o meio-dia, ele acontece exatamente quando o Sol, em seu movimento diurno, ele passa sobre o meridiano local, tá ok? E o que que nós chamamos aí de dia, né? O que que é dia para nós? Todo mundo sabe que o dia, né? Tem gente que chama de dia a parte clara, né? E noite a parte escura, correspondente a uma rotação da Terra. O dia, pessoal, na verdade, é definido como sendo o intervalo de tempo que nós temos entre duas passadas do Sol pelo meridiano local. Então, se hoje você pegar o Sol no meridiano local, daqui a um dia ele vai passar novamente pelo meridiano local. Esse dia que toma a passagem do Sol pelo meridiano local duas vezes consecutivas, a gente chama esse dia de dia solar. Ele tem como referência a passagem do Sol no meridiano local. O dia solar, tá ok? Esse dia solar, ele tem uma duração, tá, específica, tá ok? De mais ou menos 24 horas, tá ok? Bom, então, meus caros colegas, companheiros e quase irmãos, deixa eu voltar aqui no meu simulador, que não abriu, não tem problema, tá ok? Então, se você estiver olhando um dia, né, o Sol, e vir que ele passou exatamente no meridiano local, um dia vai ser exatamente quando ele passar pela segunda vez sobre esse meridiano local, ok? Então, se a gente pegar este simuladorzinho, né? Então, aqui, ó, passou no meridiano local, ok? Aí nós vamos contando o tempo. Nós vamos contando o tempo, nós vamos contando o tempo, e aí, enquanto o Sol descreve sua volta, o seu movimento aparente durante o dia, nós vamos contando essas horas, e aí, automaticamente, quando o Sol nascer no dia seguinte, nós vamos esperar aquele momento
em que ele atinge a sua altura máxima em relação ao horizonte, e aí, pimba, nós teremos a passagem do Sol no meridiano local, marcando, portanto, o intervalo de um dia solar. Tá ok? É muito importante que a gente saiba que o dia solar, mais uma vez, toma o movimento aparente do Sol no céu. Então, ele tem como referência o Sol. Porém, entretanto, posto que, todavia, além do Sol, nós temos uma quantidade incontável de estrelas no céu. E aí, o que acontece? Né? O que acontece? Às vezes, ao invés de tomar o Sol como referência para a contagem do dia, a gente toma a passagem de uma estrela pelo meridiano local. Então, quando você pega duas passagens do Sol, é o dia solar. Se você pegar a passagem de uma estrela distante, porque as estrelas também, no movimento aparente, a gente vê, né, as estrelas nascerem no leste e se porem no oeste. Então, elas, inevitavelmente, elas têm que cruzar o meridiano local. Então, naquele momento, se você registrou a passagem de uma estrela pelo meridiano local em um dia, 24 horas aproximadamente depois, nós vamos ter uma segunda passagem da estrela pelo meridiano local. E aí nós vamos ter um dia, só que esse dia não é um dia solar, porque ele não tem como referência o Sol. Ele tem como referência uma estrela distante. E quando a gente pega uma estrela distante para definir o período correspondente a um dia, duas passagens pelo meridiano local, esse dia ele deixa de ser chamado de dia solar e passa a ser chamado de dia sideral, tá ok? O dia sideral toma como referência a passagem de um astro distante pelo meridiano local. Mas por que a gente faz isso? Né? Por que a astronomia tem um dia solar e tem um dia sideral? O problema é o seguinte: nós já vimos as chamadas leis de Kepler, né? E aí a gente sabe que, de acordo com as leis de Kepler, a duração da volta da Terra em torno do Sol, ela varia, uma vez que a velocidade com que a Terra gira em torno do Sol não é constante. O fato da Terra girar em uma órbita elíptica, vou até pegar aqui, né? As leis de Kepler. Então, olha só, se a gente pegar as 3 leis de Kepler, nós vamos ter o seguinte, né? A gente já sabe, por exemplo, que a Terra gira em torno do Sol em uma órbita que é uma elipse. Ok? O que é uma elipse? Uma elipse é essa figura que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que parece muito, lembra muito um círculo achatado. Ok? Esse círculo achatado, digamos assim, é o que nós temos aí de uma órbita elíptica. Então, a Terra gira em torno do Sol em uma órbita elíptica. E aí, o que acontece? Por ser uma órbita elíptica, a gente sabe que, uma certa parte do ano, a Terra vai passar por uma posição mais afastada do Sol, que a gente chama de afélio. E 6 meses depois, a Terra, aproximadamente 6 meses depois, a Terra passa por um ponto que está mais próximo do Sol, que a gente chama de periélio. Isso por quê? Porque como o Sol não fica no centro da elipse, mas ele fica em cima de um dos focos da elipse, nós vamos ter que a distância entre o Sol e a Terra vai ser grande numa época do ano e vai ser pequena na outra época do ano. Eu chamo a atenção que essa figura aqui está extremamente exagerada, e a diferença entre essa distância, esse maior afastamento e esse menor afastamento do Sol, ele é praticamente imperceptível, ele é minúsculo, ok? De tal forma que a órbita da Terra em torno do Sol, ela é quase circular. Quase, mas não circular. E aí o que acontece?
Enquanto a Terra gira em torno do Sol em sua órbita elíptica, o nosso planeta tem velocidades variáveis. De acordo com as leis de Kepler, nós sabemos que a Terra, quando ela está mais afastada do Sol, quando ela está em seu maior afastamento em relação ao Sol, ela tem uma velocidade menor, ela ralenta em sua órbita. Ela tem uma velocidade aí em torno de 28 quilômetros por segundo. Quando a Terra está na posição mais próxima do Sol, quer dizer, no periélio, a Terra tem uma velocidade maior, ela chega aí por volta dos pouquinho mais de 30 quilômetros por segundo, 32 quilômetros por segundo. Então, o que acontece? O movimento da Terra em torno do Sol ele é variável. Quando ela se move do ponto mais afastado para o ponto mais próximo, nós temos um movimento acelerado. E quando a Terra se move do ponto mais próximo para o ponto mais afastado, nós temos um movimento retardado. Isso faz um negócio bacana, ok? Essa diferença de velocidade da Terra em relação ao Sol faz com que o dia solar não tenha uma duração fixa. Então, o dia solar, ele, numa determinada época do ano, ele tem um certo valor. Ele dura mais de 24 horas. E em uma certa época do ano, ele dura menos de 24 horas. Então, devido a essa variação da duração do dia solar, lembrando que o dia solar é o tempo transcorrido entre duas passagens consecutivas do Sol sobre o meridiano local. Então, como o dia solar não tem um valor fixo, tá? Ele pode sofrer aí para mais ou para menos em torno de 15 minutos, né? Nós temos aí, então, a ideia, a criação do que a gente chama de dia solar médio. O dia solar médio é aquele que nós definimos como tendo exatamente 24 horas. Mas o dia verdadeiro, o dia solar real, ele não tem 24 horas. Tá certo? Ele tem hora um pouco mais, hora um pouco menos. Isso em decorrência da velocidade variável da Terra em torno do Sol. Tá ok? Então, o que acontece? Para fugir disso, para a gente trabalhar com valores mais certos, a gente, então, utiliza em astronomia o tal do dia sideral. No dia sideral, o movimento da Terra em torno do Sol não interfere. Ele praticamente não interfere em nada. E aí a duração do dia sideral, ela é constante, ok? Ela é constante. Então, o dia sideral, ele é um conceito muito importante em astronomia por nos fornecer uma base de tempo muito constante. Então, uma outra consequência, uma outra coisa que interfere no dia solar é também a inclinação do eixo da Terra. A inclinação do eixo da Terra faz com que a duração do dia solar ela seja alterada no decorrer do ano, ok? No decorrer do ano. Da mesma forma que a inclinação dos eixos, do eixo da Terra, gera as estações do ano, ela altera também a duração do dia solar. Então, o dia solar é uma concepção que foi originada lá nos primórdios da medição do tempo. Mas ela tem esses inconvenientes. O dia solar está sujeito à alteração da velocidade da Terra em sua órbita e também da inclinação do seu eixo em relação ao plano da sua órbita. Ok? Então, muito bem. Bom, o dia solar, né, ele pode ser medido aqui na Terra, e ele começou a ser medido aqui na Terra, né, sobretudo com um instrumento muito bacana e muito simples de se fazer, que é aquilo que a gente chama de gnômon. Gnômon pode ser qualquer haste que você fincar ou introduzir no solo, deixando-a perfeitamente vertical. Se você pegar um cabo de vassoura, por exemplo, e fincar ele no chão, deixando ele vertical,
e você observar durante o dia a sombra desse cabo de vassoura, você vai ver que a sombra desse cabo de vassoura ela vai mudar de posição durante o dia e vai mudar também de comprimento. De manhã e de tardinha, a sombra terá um comprimento longo. Por volta aí do meio-dia, ela vai ter um comprimento curto. Diga-se de passagem, os primeiros observadores do tempo perceberam que quando o Sol passa sobre o meridiano local, a sombra do bastão do gnomo possui o menor comprimento de todos. Então, se você marcar o comprimento da sombra de um bastão ao longo do dia, você verá que, na hora que o Sol passar pelo meridiano, nós temos o menor comprimento da sombra. E essa é justamente a maneira que nós, em astronomia, usamos para determinar o meio-dia solar verdadeiro da nossa localidade. Porque, às vezes, você vê o relógio da sua cidade ou o relógio da sua casa marcando meio-dia e o Sol ainda não é meio-dia. Para o Sol não é meio-dia. Por quê? Porque ele ainda não passou, ou talvez porque ele já passou do meridiano local. Ao longo do ano, o Sol passa atrasado no meridiano local e, ora, ele passa adiantado no meridiano local. Então, quando o relógio marca para nós meio-dia, ou para o Sol já foi meio-dia, ou então para o Sol ainda será meio-dia. Isso porque, por causa da influência da inclinação do eixo e da velocidade orbital da Terra em torno do Sol, nós temos aí as alterações da duração do dia solar. Então, se você quiser saber o meio-dia verdadeiro, a melhor maneira é utilizar um gnomo e registrar o comprimento da sombra dessa madeira, dessa haste, né, ao longo do dia, identificando que horas que essa sombra vai ter o menor comprimento. Naquele momento em que a sombra tiver o menor comprimento, você tem o meio-dia solar verdadeiro, ok? Que não coincide com o nosso meio-dia relógio. Normalmente, na maior parte do ano, não vai coincidir com o nosso meio-dia relógio, tá ok? Bom, e é claro que do gnomo para os relógios, a evolução foi muito rápida, né? Então, se você pegar, por exemplo, né, o gnomo e marcar, dividir as passagens, as posições ocupadas pela sombra do gnomo, você consegue, então, criar aquele dispositivo que foram os primeiros marcadores de tempo, que são os relógios solares. Então, o relógio solar, ele é um gnomo, só que ele é um gnomo todo graduado, né? Nós temos aí a graduação, a divisão, tá? Das posições ocupadas pela sombra desse bastão ao longo do decorrer do dia. É claro que os astrônomos antigos sabiam, né, que o dia ele durava em torno aí aproximadamente 24 horas, ok? E aí quando você divide, né, um dia de 24 horas, você encontra que cada hora corresponde a 15 minutos, né? A 15 graus, desculpa, cada 15 graus. Então, se você pegar 360 graus, que é um giro em torno da Terra, né, do Sol em torno da Terra, um giro aparente, né? Lembrando que a Terra gira em torno do Sol, mas a gente vê numa observação topocêntrica, a gente não observa a Terra girando em torno do Sol, a gente observa o Sol girando em torno da Terra. Então, como ele faz uma volta de 360 graus em 24 horas, nós temos aproximadamente aí 15 graus por hora. São 360 dividido por 24. Então, se você fizer marcações no chão, né, separadas por um intervalo de 15 graus, você tem basicamente aí um relógio de sol, tá ok? Bom, então, o que a gente tem aí no caso, tá? Feito o relógio de sol, passamos a medir o tempo.
Porém, olha só que bacana, os astrônomos antigos também perceberam que o relógio do Sol não anda certo. Ora ele adianta, ora ele atrasa. Isso por quê? Porque o dia solar sofre a influência do movimento da Terra em torno do Sol, tanto da velocidade quanto da inclinação do seu eixo. Que fique isso muito bem guardado aí para vocês. Ok? Então vamos lá. Aí o que a gente vê aqui, né? A gente percebe, de acordo com a inclinação do eixo da Terra, a gente percebe facilmente o seguinte, né? Que no verão, aqui para nós no sul, no verão, e para quem está no norte também, é claro, no verão, o que acontece? A gente vê o Sol girando, né? Passando, descrevendo aquele arco no céu durante o dia, tá certo? O que acontece? Devido à inclinação da órbita do eixo da Terra, a gente observa o seguinte, que para nós que moramos no sul, deixa eu colocar aqui para nós aqui, nós estamos mais ou menos a 20 graus sul. Então, se eu pegar e olhar aqui na direção do norte, o que nós vamos ver? Nós vamos ver exatamente o seguinte, veja só. Nós podemos perceber aqui na nossa região, basicamente, 3 posições muito distintas do Sol no céu. Durante o que nós temos, durante o mês de junho, o Sol, ele passa no céu extremamente a norte, muito ao norte para nós, aqui do hemisfério sul, da nossa região, a gente vê o Sol muito a norte. E como ele está muito a norte, a altura máxima que ele atinge em relação ao horizonte, ela é relativamente baixa. Ou seja, o Sol ele passa no inverno atingindo uma altura máxima relativamente baixa em relação ao horizonte. Com o decorrer do tempo, nós vamos chegar aí no chamado equinócio, e aí o que acontece? A gente percebe que no equinócio, para nós aqui no sul, a gente percebe o seguinte, né? A gente percebe que o Sol ele descreve um arco mais alto no céu e, portanto, ele passa pelo meridiano local, atingindo a altura máxima um pouco acima em relação ao horizonte do que quando ele está na época do inverno. Então, entre o inverno e os equinócios, nós vamos ter que o Sol ele se afasta do horizonte. A altura dele em relação ao horizonte, ela aumenta um pouquinho, ok? E aí o que acontece? Quando a gente chega no verão, nós vamos ter o Sol passando na sua altura praticamente máxima, né? De nossa observação em relação ao horizonte. Na verdade, isso não é muito verdade. Não é uma afirmação muito correta. O Sol ele passa, né, no ponto mais alto do céu, para nós aqui em nossa latitude, por volta de 20 graus sul, o Sol passa no ponto mais alto do céu, ou seja, ele tem a altura máxima, ele passa pelo zênite apenas 2 vezes no ano. Tá? E aqui na nossa região, essas 2 vezes acontecem entre a primavera e o verão e entre o verão e o outono. Porque à medida que o Sol, do inverno para o verão, ele ganha altura em relação ao horizonte, e depois ele volta, depois do verão para o inverno, perdendo altura em relação ao horizonte, ele acaba, nesse trajeto, ele acaba passando pelo zênite 2 vezes. Fica aí como exercício determinar qual que é o dia em que o Sol passa pelo zênite na nossa localidade. Nós vamos fazer isso, ok? Beleza? Bom, então, o que acontece? Como o Sol passa cada vez mais alto no céu, depois ele vai descendo em relação ao horizonte, a gente pega o nosso gnomo e percebe que a sombra desse gnomo, ao longo do ano, ela acaba
tendo comprimentos diferentes. Pô, que interessante, né? Ela sempre vai ter um comprimento mínimo, que é aquele correspondente à passagem do Sol pelo meridiano local. Ou seja, é aquele comprimento no qual o Sol estará na sua posição de meio-dia solar verdadeiro. Tá ok? Porém, esse comprimento mínimo no mês de junho não é o mesmo comprimento mínimo que nós teremos no mês de dezembro. Não é o mesmo comprimento mínimo que nós teremos no mês de fevereiro. Ou também não é o mesmo comprimento mínimo que nós teremos em qualquer outra época do ano. Então, esse comprimento mínimo, ele varia durante o ano. Mas ele sempre vai existir. Então, ele sempre vai estar indicando para a gente qual que é o momento em que está acontecendo o meio-dia solar verdadeiro. Aquele momento em que o Sol passa pelo meridiano local. Tá ok? Como esse comprimento varia, automaticamente a duração do dia solar também varia durante o ano. E aí nós temos a grande percepção dos primeiros astrônomos em identificarem, né, que o dia solar ele não tem uma duração fixa no decorrer do ano. Por isso aí, mais uma vez, a ideia do dia solar, do dia sideral. Vamos voltar nele aí ainda. Bom, então aqui você tem uma figura, né, com o gnomo, né? Você tem aqui a altura em relação ao horizonte do Sol no inverno. Aqui você tem a altura do Sol em relação ao horizonte no verão e, obviamente, para nós aqui, né, é claro que no inverno o Sol está mais próximo do horizonte do que no verão, beleza? Essa variação faz com que o Sol, ora se adiante, ora se atrase em relação aos nossos relógios. Então, aí é aquilo que eu disse para vocês. Tem hora que o Sol vai estar no céu, mas não é meio-dia, mas o relógio está marcando meio-dia. E vai ter época que o Sol vai estar no céu, não é meio-dia, o relógio está marcando meio-dia. Para o Sol, será meio-dia ou já foi meio-dia. Então, o dia solar, o tempo solar, ele não anda casado com o nosso tempo do relógio, tá? Que é o tempo ou o dia civil, beleza? Isso em função das variações da órbita da Terra e do eixo inclinado. Bom, se a gente pegar, como eu disse para vocês, durante o ano, o comprimento mínimo, ele varia, né? Se a gente pegar o comprimento mínimo do nosso gnomo, do nosso bastão fincado lá no chão, e registrar esse comprimento mínimo ao longo do ano, nós vamos construir uma figura muito interessante que está sendo mostrada aqui para vocês. Então, se você chegar um dia, marcar onde que é o meio-dia solar exato, marcar o menor comprimento da sombra do bastão que é gerada pelo Sol. Se você fizer isso, pelo menos de 15 em 15 dias, você vai conseguir desenhar, né, esta figura que está sendo mostrada aqui. Ó. Essa figura que está sendo mostrada aqui, parecendo um 8, tá ok? Nos mostra, tá, a variação do meio-dia solar ao longo do ano. Tá? O meio-dia solar verdadeiro ao longo do ano. Essa figura que aparece aqui, ela é uma representação em menor escala das posições ocupadas pelo Sol no céu ao longo do ano. Essa figura ela é chamada de analema. Se você tirar fotos do Sol, ok? Se você fizer fotos do Sol todos os dias no céu, no mesmo horário, relógio, no mesmo dia, no mesmo horário, relógio. Por exemplo, você tirar fotos do Sol no céu todo dia ao meio-dia, relógio, você vai ver que no longo do ano o Sol vai estar ocupando várias posições. Se você juntar todas as fotos, você vai ver que o Sol vai fazer esta figura no Sol. Essa figura é o analema. Ela nos mostra as posições ocupadas pelo Sol no decorrer do ano, no céu, em um momento específico.
é bom que esse momento específico seja aí, né, o nosso meio-dia solar, tá ok? Bom, como o dia solar, ora, ele está atrasado em relação ao relógio, ora, ele está adiantado em relação ao relógio, nós temos que a diferença que existe entre o tempo solar e o tempo solar médio. O que é o tempo solar? O tempo solar verdadeiro. Vimos que o dia solar médio dura 24 horas exata. O dia solar verdadeiro, ora ele dura mais de 24 horas, ora ele dura menos de 24 horas. A diferença entre o dia solar verdadeiro e o dia solar médio vai dar sempre uma quantidadezinha de tempo. Essa quantidadezinha de tempo a gente chama em astronomia com esse nome que está aqui, ó, de equação do tempo. Então, essa equação do tempo, essa curva que aparece aqui, ela é justamente isso, a diferença entre o tempo solar verdadeiro e o tempo solar médio, que pode atingir valores máximos em torno de 16 a 17 minutos, né? Então, o que acontece? Você tem um dia solar verdadeiro que pode durar 24 horas e 16 minutos. Ou você pode ter um dia solar verdadeiro que pode durar aí em torno de 23 horas, tá certo? E 44 minutos. A média disso dá 24 horas, que é o dia solar médio. Então, a gente observa aqui nesse gráfico, né, que, por exemplo, o dia solar médio vale a mesma coisa que o dia solar verdadeiro em apenas, veja aqui, ó, 1, 2, 3, 4 dias do ano. Somente em 4 dias do ano. Ou seja, mais ou menos em meados de abril, nós vamos ter um dia verdadeiro igual ao dia solar. Nós vamos ter mais ou menos em junho um dia verdadeiro igual ao dia solar, ou seja, que a diferença entre os dois é zero. Aqui, mais ou menos, o iniciozinho, tá certo? No iniciozinho de setembro, mais um dia solar médio igual ao dia solar verdadeiro. E mais ou menos aqui, ó, tá? Nesse pedacinho aqui, no finalzinho de dezembro, nós vamos ter aí mais um dia solar verdadeiro igual ao dia solar médio. E a gente percebe, por exemplo, que, olha só, na passagem de outubro para novembro, olha aqui, quando eu mudo de outubro para novembro, eu vou ver que a diferença entre o dia solar médio e o dia solar verdadeiro é máxima. Ela chega a atingir aí os nossos 16 minutos. Então, quer dizer que o dia deve durar em torno de 16 minutos a mais de 24 horas. E aí nós vemos que em fevereiro, mais ou menos aqui em meados de fevereiro, nós temos aqui, ó, tá, um dia solar médio e um dia solar verdadeiro, que dura menos do que 24 horas. Dura aproximadamente algo em torno aí de 13, 14 minutos a menos do dia solar médio. Nós temos duas outras variações que acontecem em maio e aqui, ó, no finalzinho de julho, tá ok? Onde nós temos um dia solar de novo verdadeiro mínimo em relação ao dia solar médio. E aqui em maio, onde nós temos um dia solar verdadeiro um pouco maior do que o dia solar médio. Então, essa diferença de duração para mais ou para menos de 24 horas, nós temos aqui representando o que a gente chama aí de dia solar, de equação do tempo, tá ok? Equação do tempo. Bom, para evitar essa variação do dia solar, nós utilizamos, como eu disse para vocês, na astronomia, o dia sideral. O dia sideral é aquele, como eu disse para vocês, que a gente considera não o Sol, mas um astro que está distante. Então, por exemplo, aqui eu peguei uma constelação muito conhecida, né? Essa constelação aqui tem as 3 estrelas alinhadas, que a gente chama de 3 Marias. Portanto, isso aqui é a constelação do Órion.
tá ok? Aqui nós temos Mintaka, Aunilan e Aunitak, que são as 3 Marias. Bom, o que acontece? Veja só, em seu movimento aparente, a constelação de Órion, ela nasce no leste e se põe a oeste. Consequentemente, nessa trajetória indo de leste para oeste, ela vai passar uma das estrelas, tomando como referência, né? Nós podemos pegar aqui essa estrela, a estrela Rigel de Órion. Se a gente pegar essa estrela, vai chegar uma hora que ela vai atingir a sua altura máxima em relação ao horizonte. Essa altura máxima, ela irá coincidir com a passagem da estrela pelo meridiano local. O que é o meridiano local? Vamos lembrar? É aquela linha imaginária que vai do ponto cardial norte ao ponto cardial sul, passando pelo zênite, exatamente em cima da nossa cabeça. Então, essa estrela passa por esse meridiano local. O tempo que ela gasta para fazer 2 passagens consecutivas pelo meridiano local nos dá o que a gente chama de dia sideral. Como esse aço está muito distante, a duração do dia sideral é basicamente a mesma durante todo o ano. Então, nós não temos essa variação, né, de duração do dia sideral, como acontece com a duração do dia solar. O dia sideral, ele tem uma duração que varia aí na casa, que vale, né, na casa dos 23 horas, 56 minutos, tá ok? E próximo de 48 segundos, 48 segundos, 47 segundos, tá ok? Então, no dia sideral, ao invés de a gente considerar o Sol como referência, a gente considera um astro que está distante, que pode ser, como está aí, né, uma estrela. Professor, pode ser um dos planetas do sistema solar? Não, porque o movimento do planeta na esfera celeste, ele é perceptível. E aí, o que acontece? Ele interferiria na duração do dia sideral. Então, a gente não adota corpos que estejam próximos. A gente pega estrelas que estejam a uma distância quanto maior, melhor. Ok? Muito bem. O dia sideral, portanto, ele tem aí uma duração aproximadamente de pouco menos de 24 horas. E aí, nós temos aqui uma diferença muito importante entre o dia sideral e o dia solar. Por que eles não batem? Por que eles não têm a mesma duração? Por que o dia sideral é menor do que o dia solar? Né? Ou seja, por que esses 2 dias são diferentes? Então, primeiramente, eu quero lembrar a vocês o seguinte. A Terra gira em torno do Sol em uma órbita elíptica, ok? A Terra dura, em média, 365 dias para dar uma volta em torno do Sol. Vamos desconsiderar e os quebrar. Então, se você pegar uma volta completa de 360 graus e dividir isso no intervalo de tempo 365 dias, nós vamos ter que, para cada dia, a Terra vai dar uma andadinha na sua órbita, ela vai percorrer na sua órbita uma distância angular que vale 0,986 grau, aproximadamente 1 grau, né? Algo próximo de 1 grau. Então, para cada dia, a Terra vai dar uma adiantada na órbita dela, correspondente a 1 grau. Então, a posição da Terra hoje em relação ao Sol é uma. Amanhã, a posição da Terra em relação ao Sol é outra, porque ela já andou 1 grau de sua órbita. Depois da manhã é outra, depois da manhã é outra. E aí, de dia após dia, quando a gente assustar, a Terra já deu a volta em torno do Sol. Então, para cada dia, a Terra anda uma distância angular em sua órbita, que corresponde a aproximadamente 1 grau, 0,986 grau. Tá, então, o que acontece? Vamos lá, então, para a gente entender aí, né, uma diferença fundamental entre o dia solar e o dia sideral. Vou pedir para vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui agora, tá? Essa diferenciação é de suma importância. Então, vamos pegar aqui um dia
em que a gente tem o Sol, tá? Passando pelo meridiano local, ou seja, nós estamos vendo o meio-dia solar, ok? E, coincidentemente, nesse mesmo dia, na mesma linha de visão, existe uma estrela muito distante, ou seja, nós estamos na Terra, olhando para o Sol e, ao mesmo tempo, estamos olhando também para a estrela. Obviamente, ela não será visível, porque ela está atrás do Sol e o brilho do Sol iria ofuscá-la. Mas se a gente pudesse enxergar através do Sol, a gente veria algo parecido com isso que está aqui, ó. O Sol no céu com uma estrelinha no meio dele, tá? Essa estrelinha, vale lembrar, ela está longe para chuchu em relação ao Sol, tá ok? Bom, então, no meio-dia solar verdadeiro, nós vamos ter aí a coincidência do Sol e da estrela em cima do meridiano local. Beleza? Quando a gente voltar no dia seguinte, o que é que nós vamos esperar? Nós vamos esperar, ok, que a Terra deu uma volta e a gente veja de novo o Sol e a estrelinha no meridiano local. Só que tem um detalhe. O que acontece? Durante esse um dia, a Terra vai ter andado na sua órbita. Ela vai ter deslocado 1 grau aproximadamente, 0,986 grau em sua órbita. E aí o que acontece? Significa que para eu enxergar o Sol, eu não posso olhar mais naquela mesma direção. Eu vou ter que dar uma girada no meu olho de aproximadamente 1 grau. Vou ter que olhar para o Sol não vai estar ali, ele vai estar 1 grau, um pouquinho afastado. O que acontece é que esse afastamento do Sol de 1 grau, decorrente do giro da Terra em sua órbita, faz com que o alinhamento do Sol e da estrela ele deixe de existir. Então, um dia depois, quando você vir a estrela passando em cima do meridiano local da Terra, nós vamos ficar frustrados porque o Sol ainda não vai ter passado pelo meridiano local da Terra. E aí o que acontece? Para a estrela, deu um dia, ou seja, passou um dia sideral, mas ainda não foi completo o dia solar. Complicado isso, não é? Então, deixa eu ver aqui. Vamos tentar fazer uma imagem onde a gente possa, né? Onde a gente possa ilustrar isso, para a gente poder enxergar um pouco melhor essa definição que eu quero passar para vocês e que eu quero que vocês entendam. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui a nossa brincadeira. Então, saca só. O que acontece? Isso aqui é o nosso Sol. Aí, o que acontece? Cá atrás do Sol, eu vou ter a minha estrela. Cá atrás do Sol, eu vou ter a minha estrela. Está mais ou menos aqui, ó. Ok? A estrelinha está colocada aqui nesse lugar. Desculpem que eu escolhi o lápis errado aqui. Então, a minha estrelinha está aqui, ó. Beleza? O que vai acontecer, na verdade? Se eu estiver aqui na Terra, se eu estiver na Terra olhando para o Sol, beleza? O que eu vou enxergar aqui, na verdade? Eu vou enxergar, num determinado dia, eu vou estar olhando na direção do Sol e vou ver o Sol, a Terra e a estrelinha alinhados. Beleza? Um dia depois, 24 horas depois, o que vai acontecer? A Terra vai ter se deslocado em sua órbita. A Terra vai ter saído daqui. Eu vou exagerar aqui agora, não vou exagerar muito, tá ok? Vou exagerar muito. Então, o que acontece? Eu vou exagerar muito, aqui a Terra vai ter passado para cá. Como essa estrela está a uma distância gigantesca, beleza? Nós não vamos ter um movimento aparente, perceptível dessa estrela no céu. Ela vai estar na sua mesma posição. E aí o que acontece? Para mim olhar para essa estrela, eu vou ter que olhar na mesma direção que eu estava olhando no dia anterior.
que acontece? Quando a Terra desloca de uma posição para a outra, o que vai acontecer? O meio-dia da estrela vai acontecer quando o meridiano local estiver nesta posição que eu estou aqui, ó, olhando para a estrela. Como no dia seguinte, pelo fato da estrela estar muito longe, nós vamos ter que olhar na mesma direção do céu para enxergar a estrela, no dia seguinte eu vou olhar para a estrela, o meridiano local vai estar na mesma linha de visão da estrela. Pessoal, porém, o que acontece? Quando eu olho para a estrela no dia seguinte, eu vejo a estrela, mas eu não vejo o Sol. Por quê? Porque o Sol, agora, para mim poder olhar para ele, eu preciso virar a minha visão, eu preciso direcionar o meu olhar agora para cá, para eu poder ver o Sol. Repare que existe um ângulo aqui assim, ó, em um dia. Esse ângulo corresponde a exatamente 1 grau. E aí, o que vai acontecer? Para eu poder enxergar o Sol em cima do meridiano local, é necessário que a Terra gire até que esse meridiano passe em cima, esteja na mesma direção em que eu estou olhando para o Sol. Na mesma direção que eu estou olhando aqui para o Sol. Isso só vai acontecer aproximadamente 1 grau depois que eu olhei para a estrela. Então, o meio-dia da estrela aconteceu 1 grau antes do meio-dia do Sol. Vocês entenderam a ideia? O meio-dia da estrela acontece antes do meio-dia do Sol. Ou seja, o dia sideral é mais curto do que o dia solar, correspondente a mais ou menos 1 grau. Esse 1 grau, se você fizer as contas depois, nós vamos fazer, esse 1 grau corresponde a aproximadamente 4 minutos. Então, o dia sideral, aquele dia em que a estrela passa pela segunda vez sobre o meridiano local, ele vai acontecer 4 minutos antes do Sol passar pelo meridiano local. E aí, se a gente olhar, o que vai acontecer? Olha que bacana. Você olha no primeiro dia, vê o Sol e a estrela alinhados. No segundo dia, você vê a estrela passando pelo meridiano local, mas o Sol ainda não passou. 1 grau depois, ou seja, 4 minutos depois, a estrela já passou pelo meridiano local, nós vamos ter a passagem do Sol pelo meridiano local. Então, a estrela passa antes do Sol quase 4 minutos. Isso nos dá que o dia sideral é menor do que o dia solar. Todo ano, todo dia, essa variação vai acontecer. Se você fizer de novo, mudar a estrela, escolher qualquer dia do ano, pegar uma estrela que está alinhadinha com o Sol e olhar para ela, o que você vai ver? Você vai ver o Sol e ela passando ao mesmo tempo em cima do meridiano local. No dia seguinte, você vai olhar para a estrela e vai ver ela passar por cima do meridiano local aproximadamente 4 minutos antes do que o Sol. Se a gente prestar atenção, esses 4 minutos a gente consegue percebê-lo de outra maneira. Por exemplo, escolha uma estrela, qualquer estrela no céu, qualquer estrela no céu. Marque o horário em que a estrela se põe no oeste. Faça isso longe das 6 da tarde, para não dar problema de dificuldade de enxergar a estrela. Então, pega aí por volta ali das 9, 10 da noite, escolhe uma estrela, qualquer estrela, uma estrela conhecida, claro. Então, por exemplo, agora, né, dá uma olhadinha lá para o oeste e marca lá, por exemplo, a estrela Vega.
uma sugestão, por exemplo, pode ser qualquer um. Pega lá a estrela Vega. Vê o horário exato da estrela Vega se pôr. Então, ela vai se pôr naquela hora, você marca o horário. No dia seguinte, comece a observação 10 minutos mais cedo. E fique de olho na estrela Vega. Você vai ver que no dia seguinte ela vai se pôr 4 minutos mais cedo. Se você olhar no outro dia, ela vai se pôr mais 4 minutos mais cedo. E aí, dia após dia, ela vai se pondo, ok? 4 minutos mais cedo. Ok? Se você fizer a observação contrária, se você pegar uma estrela no nascente e verificar o horário em que ela nasce, no dia seguinte você volta de novo para olhar a estrela nascendo. Você vai ver que ela vai nascer 4 minutos mais cedo. Você esperar mais um dia, ela vai nascer mais 4 minutos mais cedo. Então, todo dia, o céu dá uma adiantada em relação ao Sol, essa adiantada de aproximadamente 4 minutos. Então, existe uma diferença entre o dia solar médio e o dia sideral, que vale aí em torno de 4 minutos. 3 minutos, 56 segundos, para ser mais exato. Tá bom? Então, o dia solar pega o Sol como referência. O dia solar muda, varia no decorrer do ano. Ora vale mais de 24 horas, ora vale menos de 24 horas. Dia solar médio, aquele que a gente considera para a nossa marcação do tempo, 24 horas. Considerando-se um outro astro distante, nós temos o dia sideral, 23 horas, 56 minutos e aproximadamente aí 4 segundos. Ok? Muito bem. Bom, a marcação do tempo aqui na Terra é feita através dos relógios. E aí nós atribuímos, né, horas para cada lugar da Terra. É lógico que o meridiano local de cada localidade da Terra é diferente. Então, o Sol vai passar pelo meridiano local de cada lugar da Terra num instante diferente do que em outro. Tá certo? Mas essa passagem no meridiano local vai definir para aquele lugar o meio-dia solar. Então, se você morar lá na China, na hora que o Sol passar no meridiano local, meio-dia solar lá na China. Você morar lá na África, na hora que o Sol passar em cima do meridiano local, meio-dia solar lá naquele lugar lá da África. Nós moramos aqui no Brasil, a hora que o Sol passar em cima do meridiano local, meio-dia solar aqui no Brasil. Então, existem diversos meios-dias solares ao longo da superfície da Terra. Para marcar esses meios-dias solares, nós dividimos a Terra em os chamados fusos horários, né? E aqui assim a gente tem mais ou menos uma divisão da circunferência da Terra nos fusos horários. Se a gente pegar os 360 graus que corresponde à circunferência da Terra, uma vez que ela é uma esfera, se a gente dividir isso por 24 horas, nós vamos achar aí que cada fuso horário desse corresponde a 15 graus. Então, cada linha dessa está espaçada da outra exatamente em 15 graus. E para ter uma referência para a marcação do tempo ao longo do mundo, nós não podemos esperar o meio-dia solar de todos os lugares, nós temos que ter um padrão. Esse padrão foi escolhido, tá, como sendo o meridiano de Greenwich. Tá ok? Isso é uma pura convenção. É pura convenção. Como a Terra é uma esfera, oposto ao meridiano de Greenwich, tem um outro meridiano, que a gente chama de linha internacional da mudança de data. Ok? A linha internacional da mudança de data. Se eu ando em relação ao meridiano de Greenwich, se eu vou para leste, a cada 15 graus que eu me afasto do meridiano de Greenwich, eu acrescento 1 hora.
Se eu ando para o oeste, para cada 15 graus que eu me afasto do meridiano de Greenwich, eu acrescento 1 hora em relação à hora de Greenwich. Então, por exemplo, imagine que eu moro em uma cidade que está aqui a oeste de Greenwich e está, por exemplo, a 60 graus de afastamento de Greenwich. Se lá for meio-dia, quer dizer, se aqui, né, na cidade, lá em Londres, lá em Greenwich, for meio-dia, para mim, que moro a 60 graus, portanto, 4 vezes 15 graus, eu vou subtrair, eu vou reduzir meu horário 4 horas em relação a Greenwich. Então, se lá em Greenwich o sol está passando no meridiano local, faltam 4 horas para o sol passar no meridiano local na minha localidade. Então, se são meio-dia lá em Greenwich, para mim, são 8 horas da manhã. Tá ok? Se eu morar a leste, então imagine que eu moro numa cidade, tá, aqui na África, que está a uma distância de 60 graus de Greenwich. Quando o sol estiver no meridiano local lá em Greenwich, vai ser meio-dia. Como eu estou a 60 graus a leste de Greenwich, o sol já passou no meridiano local meu. Então, eu estou 60 graus antes de Greenwich. Se eu estou 60 graus antes de Greenwich, eu estou 4 vezes 15 graus na frente de Greenwich. 15 graus é 1 hora, então eu estou 4 horas antes de Greenwich. Quer dizer, quando for meio-dia lá em Greenwich, para mim já foi meio-dia 4 horas antes. Então, se lá é meio-dia, para mim são 4 horas da tarde. Eu já estou a 4 horas da tarde. Tá? Então, o que a gente faz? O horário que estiver em Greenwich, para cada 15 graus leste ou oeste, a gente soma ou subtrai 1 hora. Então, se eu estou em Greenwich e caminho 15 graus para leste, eu somo 1 hora. Então, se lá em Greenwich for 5 horas da tarde, para mim seria 6. Se eu vivo em um lugar que está 15 graus a oeste de Greenwich, o horário que tiver em Greenwich, eu subtraio 1 hora. Então, se lá em Greenwich for 14 horas da tarde, para mim vai ser 13, que eu tiro 1 hora. Tá certo? Essa é a grande sacada da marcação do tempo aqui na Terra, tomando como referência o tempo solar. A meia hora, o meio-dia solar. Verdadeiro. Ok? Aqui no Brasil, nós temos 4 fusos horários. Nós temos um aqui na região oceânica, que estão ali próximo dos rochedos, de São Pedro e São Paulo, o arquipélago lá de Fernando Noronha, Martim Vaz e Trindade, e por ali afora. Ali, assim, nós temos o primeiro fuso horário do Brasil, que está defasado de Greenwich em 2 horas. Na região de Brasília, que pega toda a região nordeste, sudeste e sul do Brasil, e um pedacinho da região norte, nós temos o segundo fuso horário, que é o fuso horário dos 30 graus. Então, nós temos 3 horas a menos que Greenwich. Quer dizer, se lá em Greenwich for meio-dia, para nós vai ser exatamente 9 da manhã. Beleza? Nós temos um outro fuso horário, que é esse terceiro aqui, que pega a região norte e a região centro-oeste do Brasil, que está defasado de Greenwich em 4 horas. Isso quer dizer que se lá em Greenwich for meio-dia, aqui nessa região será, portanto, 8 horas da manhã. E temos no extremo, o extremo oeste do Brasil, aqui no Acre, praticamente só o estado do Acre, e um pedacinho do Amazonas, quase nada aqui assim, nesse pedacinho aqui, nós temos o quarto fuso horário brasileiro, que é a linha das 5 horas de diferença em relação a Greenwich. 75 graus de afastamento de Greenwich. Então, o que você vai ter aqui? Quando lá em Greenwich for meio-dia,
nesse lugar aqui vai ser 7 horas da manhã. Então, nós temos aqui, ó, se em Greenwich é meio-dia, aqui 7 horas da manhã, aqui 8 horas da manhã, aqui 9 horas da manhã e aqui 10 horas da manhã. Ok? Então, nós temos 4 horários diferentes em todo o território nacional. Então, pessoal, eu vou fazer a gravação da resolução do exercício. Então, a ideia é a seguinte, né? Aqui está a questão e a resolução dela é a seguinte: se os relógios de moradores de uma cidade localizada a 56 graus norte e 13 graus leste estão marcando 16 horas, qual que é a hora solar verdadeira dessa cidade? Tá, ok? É até uma questão de geografia. Né? Mas veja bem, essa informação aqui aos 56 graus norte, que é a latitude, ela não diz respeito à determinação da hora solar. Nós utilizamos para determinação da hora solar verdadeira apenas a longitude, no caso aqui 13 graus a leste. Então, quando a gente volta lá na questão dos fusos horários, né, quando a gente pensa nos fusos horários, nós temos o seguinte, veja só, nós temos alguns fusos horários que são padrão, que são padrões. Né? A gente tem o fuso horário de Greenwich, que é o 0 grau. Aqui, a oeste dele, nós temos o 15, o 30 e assim por diante. À direita dele, nós temos o mais 15, né, que é o 15 a leste. E nós temos aqui o 30 a leste. Então, para todos os efeitos, eu estou pegando como referência o seguinte. Do Greenwich para cá é oeste. Do Greenwich para lá é leste. Tá ok? Beleza? Então deixa eu marcar isso aqui bem para a gente poder entender. Então, o meridiano de Greenwich é aquele meridiano do 0 grau. Então, a partir daqui é leste, a partir daqui é oeste. Toda vez que eu andar em direção ao oeste, eu vou subtrair tempo. E toda vez que eu andar para leste, eu vou somar tempo. Agora, que tempo? Eu preciso lembrar que cada 15 graus corresponde a 1 hora. Então, se eu estou no meridiano de Greenwich, ok? E passo para o fuso horário do 15 graus, que está em seguida, eu vou ter que somar aqui, ó, mais 1 hora. No fuso horário de Greenwich, eu tenho 0. Se eu andar em sentido contrário para o oeste, no meridiano, no fuso horário de 15 graus oeste, 15 graus oeste normalmente a gente pega como menos, né? Aqui também a gente pega como mais. Nós vamos subtrair aqui 1 hora. No meridiano, no fuso horário de 30 graus, nós vamos subtrair 2 horas. Tá ok? E aqui, né, no meridiano a leste de 30 graus, nós vamos somar 2 horas. Tá ok? Nós vamos somar aqui 2 horas. Então tá, essa é a nossa referência. Vamos voltar aqui na questão. A cidade está localizada a 13 graus leste. 13 graus leste. Então quer dizer que essa cidade ela vai estar num fuso horário que está entre o 0 e o 15. Então ela está mais ou menos aqui, ó. Aqui é o 13 graus leste. Beleza? Então eu vou chamar esse fuso horário aqui agora, que eu acabei de desenhar, do fuso horário do mais 13 graus. Ó. É claro que a gente vai ter o seguinte, vejam, cada fuso horário, eu vou dizer a palavra governa, ele governa o tempo de uma região que está ao redor dele. Então, por exemplo, se aqui é um fuso horário 0 grau e aqui menos 15 é outro fuso horário, nós vamos ter que ter aqui numa região que é governada pelo fuso horário do 0 e uma região que é governada pelo pelo fuso horário do 15. De maneira matemática, a gente divide, na verdade, essa região em duas pela metade. E aí o que acontece? Como nós dividimos uma região de 15 graus à metade, nós vamos ter aqui
7,5 graus e nós vamos ter aqui 7,5 graus. Da mesma forma, nós vamos ter aqui 7,5 graus e aqui 7,5 graus. Do mesmo jeito para cá, 7,5 graus e para cá mais 7,5 graus. Então, essas duas regiões de 7,5 graus, à direita e à esquerda de um fuso horário, estão sob o domínio deste fuso horário. Então, se nesse fuso horário estiver marcando uma determinada hora, tudo que estiver nesta região à esquerda dele e nesta região à direita dele, vai estar no mesmo horário que ele. Então, se por exemplo, esse fuso horário aqui, ó, marcado pelo 0 grau, for 13 horas da tarde, toda essa região compreendida aqui, ó, nessas linhas azuis, toda essa região vai ser 13 horas da tarde. Beleza? É isso que acontece. Então agora vamos resolver a questão. Baseado nisso. Como é que nós vamos fazer? Confuso, né? Bagunçado, sim. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou tirar esse tempo para baixo para me liberar espaço aqui. Então saca, nós temos aqui uma cidade que está a 13 graus a leste. 13 graus a leste. Então eu vou colocar aqui, ó, tá? No 13 graus a leste, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar aqui os meridianos, tá? Que interessam para a gente. Então eu vou pôr aqui uma linha que corresponde ao meridiano 0. E como está 13 graus, eu vou colocar aqui a linha do meridiano 15. A do 13 graus, como eu já havia dito, está um pouquinho antes aqui do 15. Beleza? Então nós temos aqui 3 linhas, 3 fusos horários. O 0, o 15 e aqui o 13. A cidade está nesse meridiano aqui de 13. Beleza? Reparem que a cidade está mais próxima do meridiano do fuso horário do 15 do que do fuso horário do 0. O meio termo estaria mais ou menos aqui. Certo? Então o que vai estar acontecendo? Essa cidade vai estar sobre o domínio. Ela vai estar sobre o domínio do meridiano de 15 graus. Tá ok? Se lá nessa cidade o relógio está marcando 16 horas, toda essa região que está em torno do meridiano de 15 estará com os relógios marcando 16 horas. Tá ok? Toda essa região. E mais uma vez eu chamo a atenção. Essa região corresponde a 7,5 graus à esquerda de 15 e a 7,5 graus à direita desse meridiano aqui de 15 graus. Ok? Então, todo mundo que estiver nessa região vai estar com o relógio marcando 16 horas. Agora, a gente percebe que isso aqui é uma faixa de tempo. Não pode estar todo mundo com 16 horas. Então, a pergunta da questão é saber qual que é a hora solar verdadeira nesta cidade aqui. Como é que nós vamos fazer isso? A gente já sabe que 15 graus corresponde a 1 hora. Beleza? Então, veja. Se aqui no fuso horário delimitado pelo meridiano aqui, ó, de 15 graus, nós temos 16 horas. No meridiano que está anterior, veja que esse meridiano anterior está a oeste do meu de referência, que é o de 15. Então esse cara que está a oeste, a 15, ele vai estar 1 hora a menos. Ele vai estar com 1 hora a menos. Então esse cara aqui, ó, todo mundo que tiver nesta faixa aqui vai estar marcando com o relógio às
15 horas. Então veja, 16 horas é em torno do meridiano de 15, 15 horas é em torno do meridiano de 0. O de 0, 15 horas, o de 15, 16 horas. Veja o seguinte, que a cidade de 13, eu posso fazer essa conta aqui de duas maneiras distintas. Vocês é que vão escolher. Eu posso achar a hora solar verdadeira dessa cidade, pegando o afastamento dela desse meridiano de 0, ou pegando o afastamento dela do meridiano de 15. Se eu considerar o meridiano de 15, é só eu tirar, subtrair esse tempo. Se eu considerar o meridiano de 0, é só eu somar esse tempo. Nós vamos fazer dos dois jeitos. Tá ok? Então veja. Se está de 0 a 13 graus, então nós vamos fazer a seguinte conta. 15 graus corresponde a 1 hora. 13 graus corresponde a x. Tá ok? Então daqui eu vou tirar que o x vai ser 13 vezes 1 hora dividido por 15. Lembrando que 1 hora são 60 minutos, tá ok? Então vai ficar 13 vezes 60 minutos dividido por 15. 60 minutos dividido por 15 dá 4. Então eu posso falar que o meu x vai valer, tá? Esse 13 vezes 4. E 13 vezes 4, pessoal, vale 52 minutos. Então veja, se eu considerar aqui, ó, esse espaço aqui, ó, corresponde a 52 minutos. Note, 52 minutos à direita do 0. Então, se eu considerar este aqui como padrão, eu vou estar andando para cá, vou estar andando para o leste. Quando eu ando para o leste, eu somo o tempo. Que tempo? Se aqui são 15 horas, então nessa cidade serão 15 horas mais 52 minutos. Ou seja, 15 horas e 52 minutos. Essa é a hora solar verdadeira da cidade, tomando aqui como referência esse meridiano de 0. Tá ok? Tomando como meridiano, como referência, o meridiano de 15, olha só para vocês verem. Eu vou ter que de 15 para 13, eu vou ter que voltar 2 graus. Então, se 15 graus corresponde a 1 hora, 2 graus corresponde a quanto? Então, eu vou ter aqui que o y vai valer 2 vezes 1 dividido por 15. 1 hora são 60 minutos, então 2 vezes 60 minutos dividido por 15. 60 dividido por 15 dá 4, então eu tenho aqui 8 minutos. Então, repare que a cidade de 13 está 8 minutos antes do meridiano de 15, que corresponde ao horário de 16 horas. Como para mim chegar aqui no de 13, eu vou ter que andar para oeste, então eu vou ter que subtrair o tempo que eu achei. Então eu vou pegar as 16 horas e vou subtrair 8 minutos. Se eu pego 16 horas e subtraio 8 minutos, tá ok? Eu vou ter 15 horas, tira 8 minutos, 52 minutos. Repare que a hora é exatamente a mesma, considerando o meridiano ou considerando o outro. Esse é o tempo solar verdadeiro nesta cidade. Tá ok? Usando os dois. Beleza? O outro exemplo que eu tenho aqui é o seguinte, tá? A gente pode pegar, por exemplo, a cidade de São João Evangelista. Tá ok? O que nós vamos ter aqui na cidade de São João Evangelista? Então vamos pegar aí a cidade onde a gente estuda, né? Que é de São João Evangelista. Deixa eu colocar aqui mais uma página e vou colar aqui, ó, Ctrl V. Essas são as coordenadas da cidade aí de São João Evangelista. Vamos imaginar o seguinte, ó, São João Evangelista está no fuso horário, né, nas seguintes coordenadas: 18 graus sul. Veja que a latitude não me interessa, tá? Muito importante. Para o cálculo da hora verdadeira, a latitude não interessa, só me interessa a longitude.
E a longitude são 42 graus oeste. Então veja, 42 está localizado, veja que cada 15 graus corresponde a 1 hora. Então nós temos lá o meridiano de Greenwich, que é 0, temos mais 15 graus depois dele, né? Como nós estamos andando aqui para o oeste, aí eu vou ter aqui, ó, o menos 30 e eu vou ter aqui o menos 45 graus, beleza? Agora eu vou pedir para vocês prestarem atenção para a gente fazer essa conta. Como é que vai ficar? São João Evangelista está a 42, 45, então está antes do 45, né? Então vamos fazer uma linha aqui para marcar o meridiano local de São João Evangelista. Esse meridiano local aqui é o de 42 graus e 45 minutos. Tá ok? Esse aqui é São João Evangelista. Os relógios aqui de São João Evangelista estão marcando 16 graus, 16 horas. Veja, se eu pensar que entre os dois meridianos tem a nossa linha divisória, né? Essa linha divisória, mais uma vez eu lembro a vocês, ela se refere a um ângulo de 7,5 graus. Nós temos 7,5 graus à esquerda e 7,5 graus à direita do meu meridiano padrão, que é o de 45. Tudo que tiver dentro dessa região, 7,5 de um lado, 7,5 do outro, todos os relógios que estiverem aqui nessa região terão que estar marcando necessariamente a mesma hora. Então, tudo que tiver aqui nessa faixa que eu estou riscando, os relógios estarão marcando, portanto, 16 horas. Tá ok? Toda essa faixa está 16 horas. Agora, repare que São João Evangelista não está a 45. Nós temos aqui uma pequena diferença. Nós vamos usar essa diferença para achar a hora solar de São João Evangelista. Que diferença é essa? Bom, eu vou encontrar primeiro essa diferença, tá ok? Eu não preciso de fazer essa diferença do 45. Eu posso pegar, por exemplo, o meridiano de 30 graus, que aí eu vou ter essa diferença que eu sei exata. Galera, eu sei essa diferença exata. Porque de 30 para 42 e 45, eu vou ter aqui exatamente 12 graus e 45 minutos. Não é isso? Ué. 12 e 45 mais 30 vão me dar 42 e 45. Então, olha, eu estou afastado 12 graus e 45 minutos do meridiano de 30. Agora, muito cuidado. Quando eu ando para oeste, eu subtraio o tempo. Se eu vou para leste, eu somo o tempo. Então, veja só. 45 graus, 16 horas. Vou caminhar para leste, 15 graus. 15 graus corresponde a 1 hora. Então, se aqui é 16, eu vou ter aqui à minha direita, aqui ó, a 30 graus, eu vou ter 1 hora a mais. Então, eu vou ter aqui as nossas 17 horas. Se eu caminho cá para mais à direita, ó, se eu pulo do 30 para o 15, eu vou ter mais 1 hora. Mais 1 hora, portanto, seria 18 horas. Se eu caminho daqui para cá, eu vou ter mais 1 hora. 19 horas. Então, vamos achar qual que é o tempo aqui em São João Evangelista. Note que eu vou tomar a hora padrão aqui, ó, do meridiano de 30, que é 17 horas, beleza? Só que para me chegar em São João Evangelista, eu vou andar aqui para a esquerda. Ó. Então, eu vou estar andando para oeste. Se eu vou andar para oeste, se eu vou subtrair o tempo correspondente a esse intervalo de 12 horas, de 12 graus e 45 minutos. Então, vamos descobrir primeiro quanto vale em tempo relógio essa diferença de 12 graus e 45 minutos, tá bom? Então vamos lá. 15 graus corresponde a 1 hora, ou seja, eu já vou fazer aqui, ó, 60 minutos, beleza? Então 12 graus corresponde a x. Então multiplicando cruzado eu vou ter 12 vezes 60
dividido por 15, isso aqui é o valor do x. Se pegar 15 dividir por 60 dividir por 15 dá 4, não é verdade? Então vou ter que o x aqui, ó, vai ser 12 vezes 4, ou seja, o x vai ser 48 minutos. Então tá, muita atenção aqui. 48 minutos, beleza? Preste muita atenção. Então quer dizer que andar 12 graus para cá, para oeste, para me chegar em São João Evangelista, eu vou ter que tirar aqui, ó, 48 minutos. Então não são 17 horas. Se eu tenho 17 horas e tiro 48 minutos, eu vou ter ali 12, né? Então eu vou ter 16 horas e 12 minutos. Tá, vamos continuar. Agora eu vou pensar nesse 45 aqui, ó. Caraca, 45 minutos. Como é que eu vou fazer isso, né? Esse 45 minutos é 45 minutos ângulo, não é 45 minutos tempo. Então eu vou ter que transformar 45 minutos ângulo em 45 minutos tempo. Por favor, muita atenção. Então vamos lá. Mas peraí, 45 minutos, né? Se você observar bem, olha só. Eu vou fazer uma pequena molecagem aqui para você entender o que eu vou dizer. 15 graus corresponde a 60 minutos, não é isso? 15 graus corresponde a 60 minutos. Então, significa que cada um grau corresponde a 4 minutos, não é não? Pensa bem. Se 15 graus são 60 minutos, 15 vezes 4 dá quanto? 60, concorda? Mais um grau ângulo corresponde a 4 minutos relógio, tempo. 1 grau ângulo corresponde a 60 minutos ângulo, que vale 4 minutos relógio. Olha para não fazer confusão. 60 minutos ângulo corresponde a 4 minutos relógio. Se 60 minutos corresponde a 4 minutos, 45 minutos corresponde a quanto? Né? Aqui está uma nova regra de 3. Então eu vou descobrir com essa regra de 3, 45 minutos ângulo corresponde a quanto tempo relógio. Então eu vou ter o seguinte, que 60 minutos y é igual a 45 minutos ângulo vezes 4 minutos relógio. Então, meu y vai ser 45 minutos dividido por 60 minutos vezes 4 minutos relógio. 45 por 60 eu posso simplificar, mas eu não vou não. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. O meu y vai ser o seguinte, veja. Eu vou pegar o 60 e vou simplificar por esse 4, tá ok? Então, vai ficar 45 e, ó, eu vou simplificar ângulo com ângulo aqui, ó. Então vai ficar 45 vezes 60 por 4 vai dar 15. E 45 dividido por 15 vai me dar exatamente 3 minutos. Então veja, 12 graus corresponde a 48 minutos. 45 minutos ângulo corresponde a 3 minutos relógio. Então, 12 graus e 45 corresponde a 48 mais 3. 48 mais 3 vão me dar 51 minutos. Olha que bacana, hein? Então, para mim chegar em São João Evangelista, eu vou ter que subtrair, porque eu estou andando para o oeste, eu vou ter que subtrair esse espaço aqui, ó, em minuto, que são 51 minutos. Mas veja, 17 horas, tiro 51 minutos, sobra quantos minutos? Sobra 9, né? Então, a hora em São João Evangelista corresponde a 16 horas e 9 minutos. Então, quando o relógio em São João Evangelista estiver marcando 16 horas, na verdade, são 16 horas e 9 minutos, tempo solar. Ok? Que bacana, né? Bota bacana nisso. Então é isso aí, pessoal. Até mais.